O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, eu quero ser livre para abraçar, eu quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus.
Paz do Senhor, cojadianos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Santos, diácono Caio Santos, segundo coordenador geral da Cojade. Estamos iniciando mais um De Papo com a Cojade, papo de líder para líder. Então seja muito bem-vindo, você meu irmão, você minha irmã, você moço, você moça. Sejam muito bem-vindos ao De Papo com a Cojade, de líder para líder. Hoje nós vamos receber aqui 2 coordenadores ali do Sítio do Quinto, uma região administrada pela SEMAD, campo missionário, ali na Bahia. E eu gostaria de contar com você, com a sua participação no dia de hoje. Curta, comente, compartilhe. Se você quiser comentar eu quero também, pode comentar. Não teremos sorteio hoje, já aviso, mas pode comentar eu quero também, não tem problema nenhum. Mas sejam muito bem-vindos à nossa live no dia de hoje. Já vou chamar os irmãos aqui, mas antes disso eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui ao nosso pastor presidente Alcides Fávaro por todo o respaldo, por toda a confiança que ele tem nos dado de sempre trazer aqui pessoas para entrevistar, para conversar, para bater esse papo. E então, grato eu sou pela vida do nosso pastor presidente Alcides Fávaro, agradecer também ao meu pastor Zé Leante Pinto, que é o primeiro vice-presidente também do campo eclesiástico no Ipiranga. Agradecer a ele por toda a confiança, por todo o respaldo que tem nos dado também. Agradecer ao evangelista Antoniel Afonso, nosso primeiro coordenador geral da Cojade, que tem nos confiado essa obra, pela confiança, pela coragem também de ter nos deixado aqui à frente desse trabalho no dia de hoje. E eu quero te dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez nesse De Papo com a Cojade, viu? Então seja muito bem-vindo, vou falar com você aqui rapidinho ainda, antes de chamar os irmãos aqui para falarem conosco. Gostaria de falar com vocês rapidinho aqui sobre um assunto muito importante. Vem aí o nosso Dia Nacional de Ação Social e Evangelismo. É um dia em que a gente para as nossas atividades e foca em evangelismo, foca na ação social, foca em buscar vidas, em falar com vidas, falar de Jesus para aqueles que precisam, fazer alguma ação que venha se destacar também na vida daqueles que estão precisando de alguma coisa, passando por alguma necessidade. Estamos já preparando uma live muito especial para esse dia e já temos uma grande obra que está sendo preparada, uma grande ação social que está sendo separada para que a gente apresente logo mais. Os irmãos vão apresentar aqui para a gente também qual é o projeto. É um projeto ali no Sítio do Quinto, muito, muito bacana, e que você, meu irmão, você, minha irmã, poderá fazer parte também desse projeto junto conosco. Então, fiquem ligados nessa live que logo mais nós teremos mais informações sobre o nosso Dia Nacional de Ação Social e Evangelismo. Evangelismo e Ação Social. Vai acontecer agora, em julho. Fiquem ligados, viu? Então, vou chamar logo para cá nosso irmão Denilson, nossos irmãos. Eles falaram que eles são os irmãos. Eu perguntei se eles são diáconos, se eles são cooperadores, evangelistas, pastores. Ele falou, somos irmãos. Então, vem aqui nossos irmãos. Irmão Denilson, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E o nosso irmão Patrick também. Paz do Senhor, irmão Patrick, tudo bem? Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Irmão Patrick e irmão Denilson são os coordenadores ali do Sítio do Quinto, da Cojade Sítio do Quinto. É um campo missionário, Falem um pouco aí como que vocês definem a região de vocês aí. É Cerrado da Bahia? O que é? Como que é? Início do semiárido. Início do semiárido? Tá lá em cima, então, lá no norte. Isso. Norte da Perto Bahia. de Sergipe. Perto de Sergipe. Praticamente divisa com Sergipe. Mas para muitas pessoas é conhecido como Sertão. Sertão. Isso aí. Então sejam muito bem-vindos. Você está no De Papo com a Cojade. Estamos aqui recebendo nosso irmão Denilson. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Ele está desse lado aqui, nosso irmão Denilson. Desse lado aqui está nosso irmão Patrick. São os 2 coordenadores ali do Sítio do Quinto. E nós vamos bater um papo aqui hoje. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você, Patrick, nós combinamos aqui, né, atrás das cortinas, que você faria uma oração agora inicial, entregando essa live nas mãos de Deus e também apresentando as mãos de Deus ali, apresentando ao Senhor
as famílias que estão enlutadas por conta da Covid, por conta da situação que o mundo ainda vive, né? Não é só o Brasil, o mundo ainda vive situação da pandemia, da Covid-19, ainda é uma pandemia, então se ainda é uma pandemia é porque atinge mais outros países e não só o Brasil. Então eu gostaria que você fizesse essa oração inicial nesse momento. Amém, amém. Pai, Senhor, povo de Deus, vamos orar então em nome de Jesus. Altíssimo Deus e querido Pai, aqui estamos reunidos neste momento em Tua presença, Pai. Com esse trabalho, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Que Tu possa conduzir essa entrevista, que o Senhor possa derramar a Sua graça sobre a nossa vida, a Tua misericórdia, Pai amado. Que o Senhor possa nos abençoar com o Teu poder, com a Tua presença todos os dias, Pai querido. E que hoje seja um dia de divisão de águas para a Tua obra, Senhor, para que ela possa cada dia mais avançar. Também oramos, Pai querido, pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que estão passando pelo Covid, Pai querido, que o Senhor possa curá-las, que o Senhor possa agir em favor das pessoas, Pai querido, que estão doentes, que o Senhor possa ser o consolo, Pai querido, nas horas incertas daqueles, Pai querido, que estão vendo seus familiares internados e dos que perderam seus familiares, Pai. Que a Tua presença possa ser consolo e a Tua mão como lenço que enxuga dos olhos todas as lágrimas, Pai querido. Assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está no De Papo com a Cojade. Estamos aqui recebendo nosso irmão Denilson, nosso irmão Patrick. São os coordenadores ali do Sítio do Quinto, no interior da Bahia, sertão da Bahia, semiárido da Bahia, lá no norte da Bahia. E eles vão falar um pouquinho aqui, se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho como que é a região onde eles vivem. Nós sabemos que o nosso evangelista Antoniel Afonso foi para lá, para o Sítio do Quinto, conhecer o campo missionário, conheceu a região deles ali, fez um trabalho missionário ali na região. Também tem algumas histórias engraçadas aí que a gente vai descobrir ao longo do tempo. Vou até convidar o evangelista Antoniel para mais tarde vir aqui e se juntar a nós para a gente poder contar o que eles aprontaram por aí, né? Porque acho que a gente ficou curioso, assim. Soltaram fotos, não sei se vocês viram, mas hoje soltaram fotos no Facebook da viagem que eles fizeram até aí, soltaram algumas fotos e tal. Mas tem coisas ali por trás das fotos que ninguém falou, né? Então a gente fala por aqui. A gente vai deixar tudo às claras aqui. Mas vamos começar. Irmão Denilson, se apresente aí para nós. Fale seu nome, idade, de onde está falando. Se apresente para a gente aí, fale um pouco sobre você. Amém. Meu nome é Denilson, sou líder de jovens junto com o Patrick, aqui da nossa igreja Ipiranga, Sítio Quinto. Tenho 30 anos, sou casado, tenho um filho. Estamos aqui na obra de Deus, fazendo a obra de Deus para o crescimento do reino do Senhor. Amém. Irmão Patrick, sua apresentação. Amém. Meu nome é Patrick, né? Como os irmãos já sabem, Patrick Alexander. Tenho entre 20 anos e 30, não brincadeira, irmão. Eu tenho 23 anos. Sou daqui de Sítio do Quinto, estou morando aqui há alguns anos já. E estamos aqui trabalhando junto com o Denilson na liderança dos jovens para o crescimento do reino de Deus através de jovens. Nosso alvo aqui como líderes é realmente líderes de jovens para alcançar jovens e poder trazer jovens à presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos começar nosso papo aqui falando um pouco sobre a infância de vocês. Eu gostaria que o Denilson falasse um pouco da infância dele aí. Como que foi sua infância, Denilson? Você já nasceu em berço evangélico? Não? Como que foi sua infância? Foi na igreja? Foi fora? Foi rebelde? Não foi? Diga aí um pouquinho sobre você. Esse resumo aí da sua infância. Como que foi? Então, na média de 4 para 5 anos, meu pai se converteu a Jesus. E eu praticamente cresci num lar evangélico, mas com o tempo, dificuldades, a gente se mudou para a zona rural onde a minha família morava. Eu me afastei um pouco do evangelho, mas em 2004 a minha família recebeu uma mudança para vir para Sítio do Quinto, onde a gente está hoje, numa obra missionária, e eu estou aqui até hoje. Eu me converti, fiquei firme na presença de Deus, relutando para não querer nenhum cargo, e hoje estamos aqui como líder de jovens. E você está aí há quantos anos? Eu já estou aqui há 16 anos. E você casou aí?
casei aqui, mas minha família, ninguém mora mais aqui. Eu moro aqui sozinho. Minha família mora numa cidade chamada Alagoinhas, perto de Salvador. Meus irmãos moram... Tenho 2 irmãos que moram em São Paulo e 2 irmãos que moram em Alagoinhas. E você se enraizou no sítio do Quinto. Falou, vou criar aqui o maior campo missionário do Ministério no Ipiranga. Rapaz, pode-se dizer que sim, porque através da igreja a igreja que a gente fundou aqui no Sítio do Quinto, ela se aderiu à SEMAD, a Secretaria de Missões da igreja, Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga, e eu estou desde o começo na Ipiranga e estamos aí, caminhando para o céu. Que bom, é bênção, bênção. Patrick, e você, como que foi sua infância? Diga um pouco aí pra gente da sua história. Bom, eu não sou natural em si da Bahia, só vim nascer na Bahia, mas eu sou do interior de Alagoas, do estado de Alagoas, de um povoado chamado Sinimbu, na cidade de Delmiro Gouveia. Minha mãe não era evangélica, ela era católica, porém católica e praticava outras religiões também. E minha avó se converteu na Igreja Congregação Cristã no Brasil, junto com a minha irmã, e eu sempre ia para a igreja com elas. Mas chegou uma certa idade e a gente se mudou de cidade para Paulo Afonso, na Bahia, e ali com 8 anos de idade eu entreguei a minha vida a Jesus por livre e espontânea vontade, porque eu queria. Me afastei do Evangelho aos 12 anos, voltei aos 14 e estou no Evangelho até hoje, na presença de Jesus. E no Ministério Ipiranga eu tenho cerca de 3 anos, que foi quando a minha mãe faleceu. E aí eu vim morar aqui na cidade, cheguei aqui, continuei congregando no antigo ministério que eu congregava e depois senti a necessidade da mudança. E aí o Senhor me mostrou a Assembleia de Deus Ministério de Ipiranga, que foi um divisor na minha vida, foi o que transformou a minha vida, e eu poderia dizer que realmente eu conheci Jesus e me converti depois que eu vim congregar na Assembleia do Ministério do Ipiranga aqui em Sítio do Quinto. Amém, glória a Deus. Você está no De Papo com a Cojade, curta, comente, compartilhe. Olha, a gente está com 14 compartilhamentos e 25 irmãos online. Então, irmãos, vamos chegar, vamos passar, 26 pessoas online assistindo, 14 compartilhamentos. Vamos subir esses compartilhamentos aí, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Pedro Maza tá online. Pai do Senhor Pedro Maza. Tamires está online. Olha, eu fiquei sabendo das histórias aí, hein, Tamires? Misericórdia. Pastor Antoniel Afonso também está online. Pai do Senhor, Antoniel, daqui a pouco eu vou te chamar para você vir aqui, passar o estreito aqui, que os irmãos têm umas histórias para contar, viu? Isso aí. Vamos em frente, vamos em frente. Me diga uma coisa, quando vocês iniciaram, o Denilson já nasceu em berço evangélico, mas teve algum momento que você se espelhou ou se ouviu alguém assim que você falou, essa pessoa é uma referência para mim quando eu crescer, ou quando eu começar a trabalhar na obra do Senhor, eu quero seguir esses passos aí? Quem foi sua principal ou primeira referência ministerial ali? Pastor, líder, irmã de oração, mãe, pai, seja quem for. Assim, minha família mesmo. Meu pai é pastor, ele mora em Alagoinhas, minha mãe é missionária. Eles mesmo, um exemplo de vida deles. Aí eu quis ser igual a ele. Estou tentando ser igual a ele, porque é muito difícil ser igual a um pastor. E ser filho de pastor, então, também, né? Que a cobrança é bem maior, é bem complicado ser filho de pastor, mas a gente vai levando de letra. Mas a inspiração mesmo vem da minha família, meu pai, minha mãe, que me proporcionou isso. Essa questão de ser filho de pastor, eu te entendo, viu? Eu sou filho, sou neto, sobrinho, primo. Eu ainda tô fugindo. Mas tem pastor. Eu espirrei na minha família, tem pastor. Olhei para um lado, tem pastor. Olhei para o outro, tem pastor. Então, ainda tô aqui na coordenação de jovens, mas já co-pastorei uma igreja aqui em São Paulo também, no Ministério do Ipiranga. Então, é bênção. E você, Patrick, quem foi sua primeira referência ministerial? Minha primeira referência ministerial não foi pastor, foi 2 irmãs, a irmã Adriana e a irmã Jéssica.
elas foram convidadas um dia para pregar na nossa igreja lá em Alagoas, que não era a Assembleia do Ministério do Ipiranga, era outro ministério. E eu vi, elas eram missionárias, e eu vi ali o trabalho que elas realizavam e também a forma como elas oravam para as pessoas, a forma como elas tratavam as pessoas, oravam crendo que Deus ia trabalhar na vida das pessoas. E eu disse, pai, eu quero aquilo ali para mim. Desse jeito. Eu orava, pedia, pai, eu quero ser desse jeito. E quando eu vim morar aqui no sítio do Quinto, eu tive uma grande referência que foi alguém que me ensinou muito, foi o pastor Éder. E agora, dando continuidade, minha referência é o pastor Carlos, que para mim é o amor em pessoa, que me ensinou muito, continua me ensinando e cada dia mais eu aprendo com ele. Amém. Você está no De Papo com a Cojade, estamos conversando aqui com Denilson Lima e com Patrick Alexander, os coordenadores da Cojade do Sítio do Quinto. Então, aqui eu gostaria até que vocês me ajudassem nesse momento aqui. A gente vai falar um pouquinho aqui da ação, do Dia Nacional de Ação Social, de Evangelismo e Ação Social, que vai acontecer agora no próximo dia 24, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo, tá? Mas se eu não me engano, é no próximo dia 24 de julho, deste mês de julho, é o Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social. Nós temos todos os anos, nos últimos anos, a gente tem defendido alguma causa, alguma ação, ou promovido alguma ação diferente, ou alguma ação que a Cojade geral encabeça, defende, fala e divulga. Esse ano nós vamos defender uma causa muito importante aí do Sítio do Quinto. A gente vai divulgar uma causa muito importante aí do Sítio do Quinto. Eu gostaria que vocês falassem um pouco que causa é essa, que os irmãos vão poder ajudar, contribuir e fazer acontecer junto conosco aí. Qual é essa causa que tem no Sítio do Quinto que a SEMAD junto com a Cojade vai abraçar no próximo dia 24 de julho, no Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social? Então, irmãos, como eu falo, nós estamos em uma grande obra e não podemos parar. E o pastor Carlos, quando chegou aqui, o Senhor direcionou ele para ver a necessidade do nosso lugar e o que podia ser feito. Então, nós temos uma obra que é o CEPETAS, que é o Centro de Preparo Teológico e Assistência Social. E o objetivo desse centro é capacitar obreiros teologicamente e é um preparo para pessoas que queiram ter um conhecimento missiológico na questão sertaneja. E também a função, assim, a gente viu aquela necessidade, o pastor percebeu a necessidade de uma creche para aqui para a população, crianças desassistidas, crianças sem assistência, uma necessidade muito grande na região. Aqui na nossa região é muito necessitada essa questão de ensino, de alimentação, de tudo para crianças. Então o pastor viu essa necessidade da creche e a gente está construindo uma creche atrás da igreja. E essa ação visa tudo isso. E também nós vamos ter cursos profissionalizantes, preparatórios e a parte da questão do artesanato, ensinar uma profissão às pessoas que precisam. E nós estamos mobilizados nessa ação para poder causar o melhor na nossa comunidade, porque nós entendemos que a igreja não é apenas igreja dentro de quatro paredes, ela tem que sair para fora. O ide do Senhor não é ide à igreja, é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente precisa sair de dentro das portas e essa foi a maneira que o Senhor mostrou ao nosso pastor para poder a gente ganhar essas almas, porque a gente não sabe o plano de Deus daqui a 20 anos. Então, por essa obra, nós estamos precisando muito e vamos ter essa ação voltada a essa obra.
Só um minutinho que eu tô falando no mudo aqui. Desculpa, irmãos, eu tô sozinho. Desculpa, meus irmãos, eu tô sozinho, eu acabo mutando meu microfone para não dar ruído, e aí eu acabo falando sozinho aqui, só eu com vocês, e não sai na live. Aí não dá, né? Então vamos de novo. No próximo dia 24, vou voltar a fita aqui para que você que não me ouviu ouça agora. No próximo dia 24 de julho, nós teremos o Dia Nacional de Ação Social, de Evangelismo e Ação Social, e você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí do outro lado, poderá ajudar orando, contribuindo e apoiando esse trabalho que nós acabamos de conhecer aqui a partir do relato do nosso irmão Patrick, que não é só uma creche, a construção de uma creche, mas sim de um local de ensino e de disseminação da palavra de Deus também, né? Exercer o ID através de ensino. É muito lindo isso. Então você poderá fazer parte desta obra também. Fique ligado que nós estaremos mais informações ao longo das próximas semanas, dos próximos dias, e nessa live eu ainda vou repetir isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes antes que o pastor Antoniel entre aqui e puxe minha orelha falando que eu não estou fazendo merchan do Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social. E aí eu estava falando aqui que o nosso irmão Denilson, ele é muito quieto, então eu vou fazer com que ele fale um pouquinho aí e nos traga um pouco dessa experiência que ele tem aí de filho de pastor, de obreiro. Já está no sangue, hein? Agora vai ter que exercer, você vai ver, vai chegar rápido aí, viu? Então eu queria saber qual foi o trabalho, congresso, culto, qual foi vamos dizer que aquele dia que você foi para a igreja ou para um culto, e até hoje, se você para pensar naquele dia, você lembra como se tivesse sido ontem ou há poucas horas atrás, assim, foi o culto que marcou a sua vida. Conte aí qual foi esse culto. Então, começa bem antes, com o pastor Pedro. Ele me deu a oportunidade de eu ter um cargo a mais na igreja, mas eu sempre, como eu sou levita, eu toco teclado na igreja, eu só queria ficar tocando teclado sem responsabilidade nenhuma, mas o pastor me deu a oportunidade de eu ficar, mas eu não quis, eu entreguei o cargo de auxiliar. Aí, quando o pastor Éder veio para aqui, para Sítio do Quinto, ele me deu a oportunidade, eu nunca me esqueço, a oportunidade foi até no dia de finados, dia 2 de novembro, e desse dia para cá mudou a minha vida. Foi quando eu comecei a me empenhar o máximo que eu posso para estar firme na obra de Deus, ajudando alguém, que é os jovens, que é o meu objetivo, é sempre ajudar os jovens, e eu estou já nos jovens já há quase 4 anos, e também o primeiro congresso que eu participei com os jovens, que foi o primeiro congresso de Patrick também, e também que foi o último por motivo da pandemia, que aí a gente ia ter o congresso nesse ano de novo, e não ano passado que era para ter, que não teve, e esse ano de novo que era para ter e não teve. O nosso congresso sempre é no mês de julho, na verdade. Aí não aconteceu. Mas a partir desse dia para cá, eu me empenhei ao máximo na obra de Deus, e estamos aqui fazendo a obra de Deus para o crescimento. E através dos nossos jovens, a igreja, ontem mesmo a igreja estava lotada de jovens. Os nossos jovens aqui, apesar de ser uma cidade pequena, são dedicados na obra de Deus. É uma cidade que não oferece muita coisa, mas o Senhor, ele está nos completando, e a obra de Deus está crescendo devagarzinho, está crescendo. Também tem uma igreja afiliada nossa, que é a Igreja da Cascalheira, também, que tem os jovens lá, que sempre quando a gente pode, a gente está ajudando, eles sempre vamos lá, eles vêm para cá, e estamos na obra de Deus firme, né? Isso aí. Estamos numa grande obra e nós não vamos, né? Nem não podemos parar, nós não vamos parar, porque precisa de alguém que faça. E se nós estamos com a mão no arado, tem que plantar e colher. Não adianta ficar só com a enxada na mão parado, né? Patrick, qual foi o culto, o congresso, o evento que marcou a sua vida? Foram 2, na verdade. O primeiro foi no estado de Alagoas, quando eu ainda morava lá. Eu sou da mesma igreja lá da Sara Farias e do pastor Genival Bento. Antes deles ficarem bem conhecidos assim nacionalmente,
eles sempre estavam em nossos congressos. E em um desses congressos, o pastor estava pregando e pela primeira vez eu tive uma experiência quando ele chamou para orar que eu nunca esqueci. Quando a gente ouve aquela história, o peso da glória de Deus. Naquele congresso eu senti o peso da glória de Deus e é algo muito bom. Sabe, eles não podiam resistir à presença, não podiam ficar de pé. E eu senti aquela presença, aquele peso muito grande. E ali eu recebi o Espírito Santo de Deus. Eu pedia tanto pelo Espírito Santo. Eu já tinha ele na minha vida, mas eu queria uma experiência. E ali foi uma experiência que mudou a minha história a partir daquele dia. Eu sabia o que eu queria. E o segundo congresso foi esse que o Denis falou. Foi o meu primeiro congresso na Assembleia de Deus do Ipiranga e que foi uma glória de Deus incontável. Foi Deus do início ao fim. Quem estava vazio saiu cheio, quem estava cheio saiu transbordando. Foi uma bênção de Deus, foi um divisor de águas na nossa vida. Porque a gente entendeu a responsabilidade, vocês são responsáveis por zelar por essas vidas, para que a presença de Deus sempre esteja com elas. E ali a gente entendeu isso. E os jovens também entenderam isso. Nós somos responsáveis também por manter a nossa vida, a nossa fé, porque nós queremos isso, essa presença de Deus. E isso ficou na nossa consciência. E depois desse congresso foi o divisor de águas para a nossa vida aqui com os jovens. Glória a Deus, glória a Deus. Denilson, qual foi o seu... Você tem algum testemunho, alguma história marcante na sua vida que envolva igreja ou milagre de Deus? Tenho sim. Conte aí. Quando minha mãe ela estava grávida de mim, ela fumava muito. E por conta disso eu nasci com um problema de falta de ar. Então eu sempre fui aquela criança que, numa brincadeira, vamos jogar bola. Eu não podia jogar bola porque quando eu corria 50 metros eu já estava cansado, tinha que parar para descansar, porque eu tinha um problema de falta de ar muito sério. Ainda hoje eu tenho, mas ao decorrer do tempo foi bem diminuindo. Mas através de mim, minha mãe, ela quando eu nasci, ela tinha tanta raiva do meu pai, porque meu pai ele tinha aceitado Jesus. E aí, ela com o tempo, ela foi vendo a transformação na vida do meu pai, e um dia ela achou que eu ia morrer por causa da falta de ar. Eu me lembro até que meu pai era crente e eu estava bem ruim com a falta de ar, e ela me levou para uma mulher rezar em mim, uma rezadeira lá, e levou no escondido do meu pai, e sendo que quando ela voltou, ela viu que eu não tive melhora, e ela falou, se ajoelhou no meio lá da roça onde a gente morava, e ela pediu a Deus que se Deus existisse mesmo, ele me curasse. E naquele dia para cá eu fui curado. Eu ainda sinto problema, é que nem Paulo, a espinha na carne, para a gente não esquecer do que Deus fez, entendeu? Mas através de mim, minha mãe hoje é evangélica, e através do meu pai também, as orações, e o Senhor tem salvado minha família, e eu sou grato a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Patrick, conte-nos algum testemunho aí de milagre de Deus na sua vida. Eu não sou natural daqui, mas a minha irmã casou com um rapaz aqui da cidade, por isso que hoje eu moro aqui. E uma certa vez, quando eu era mais novo, eu vim passar férias aqui. E eu fiquei muito mal do intestino. E a gente não sabia o que era. E eu voltei para Alagoas e não melhorou, só fez piorar quando eu cheguei lá. E minha pele começou a ficar verde, eu fiquei muito doente. Eu liberava líquidos pelo meu corpo, fiquei em uma situação deplorável, eu não podia fazer força. Para ir para a escola, quando a gente quer do sertão alagoano, a gente não vai de ônibus. A gente vai nesses carros que levam verdura, levam alimento, porque as condições da prefeitura geralmente não dão dos interiores por causa da corrupção e tal. E aí eu não sabia como eu ia para a escola, porque como eu não podia fazer força para subir no carro que eu passava mal. E um belo dia eu disse, quer saber, hoje eu não vou estudar. Hoje eu vou para o círculo de oração, eu vou orar e eu creio que Deus vai fazer uma obra. Lá no círculo de oração, foi uma irmã de fora que ela
falou assim: olha, irmão, Deus manda te dizer que ele está aqui curando do intestino hoje. E naquele momento, a partir daquele momento, eu passei 3 dias eliminando um líquido como se os meus órgãos tivessem apodrecido dentro de mim. E eu fui curado depois desses 3 dias. E o segundo milagre foi que minha mãe não era crente e o Senhor me conduziu a orar por ela. E 5 dias antes dela falecer, ela aceitou o Senhor Jesus como Salvador. E para mim, esse foi o maior milagre da minha vida, foi a salvação da minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Você está no De Papo com a Cojade, papo de líder para líder. Nós estamos conhecendo aqui, conversando, batendo um papo aqui com os nossos coordenadores da Cojade Sítio do Quinto, nosso irmão Denilson aqui do meu lado, deste lado aqui, que provavelmente para vocês pode ser o lado direito ou esquerdo, eu não sei, porque eu me confundo, que aqui é tudo, fica tudo espelhado para mim. E desse outro lado aqui está o nosso irmão Patrick, que é também o coordenador ali da Cojade Sítio do Quinto. Então, eu vou te convidar a compartilhar essa live, comente, compartilhe. A gente fala para compartilhar a live porque essa é a forma que a gente consegue fazer com que estas histórias, com que estes milagres que já foram contados aqui, com que o propósito de Deus para as nossas vidas e aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas alcance outras vidas. É compartilhando que a gente faz com que os testemunhos que são ditos aqui, que são contados aqui, alcancem vidas que precisam de um testemunho, de uma palavra amiga, ou de uma palavra de que Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo. Deus ainda é o mesmo que fez ontem, Ele faz hoje, continuará fazendo até a volta do seu Filho amado Jesus. É através do compartilhamento que a gente consegue alcançar vidas, para que conheçam as histórias e conheçam o quanto e quão grande é o nosso Deus. Então, compartilhe essa live em nome de Jesus. Denilson, ele já fica assim, lá vem. Vamos lá. Denilson, qual foi seu primeiro cargo na igreja? Foi líder de jovens mesmo? Você já foi líder de outro grupo ou já teve outro cargo dentro da igreja? Qual foi seu primeiro cargo na igreja? Não, por incrível que pareça, o meu primeiro cargo foi o pastor Pedro que me deu. Pedro, ele me chamou para eu ser auxiliar dele, eu auxiliava ele, mas aí eu entreguei, eu não me sentia preparado, mas o primeiro mesmo assim que eu peguei mesmo firme foi o líder de jovens. Amém. E você, Patrick, qual foi seu primeiro cargo na igreja? Meu primeiro cargo na igreja foi o de obreiro, lá em Alagoas. Aqui foi líder de jovens. Então você continua com o obreiro, só acumulou mais um. Então, é assim, ó. Eu fui primeiro obreiro, aí líder de jovens também lá em Alagoas, aí diácono no ministério, em outro ministério, e aí vim para a Assembleia de Deus no Ministério do Ipiranga e estou como líder de jovens. Entendi. Isso aí. Tá certo. Agora eu queria saber de uma história. Vamos falar já de história engraçada, tá? Já. Daqui a 5 minutinhos eu vou chamar o evangelista Antoniel, que ele tá assistindo aqui, ele tá achando que vai escapar, mas a gente vai chamar ele aqui pra gente contar as histórias engraçadas desse povo que foi pro sítio do Quinto aprontar aí. Que eles foram pra evangelizar, fazer a obra, mas eu sei que teve camarada acordando 5 horas da madrugada e não foi pra orar. Então a gente vai fazer uma exposição aqui. Ó, aguardem, meus irmãos, que já tem. Mas vamos falar uma coisa marcante aqui. Me conte uma história aí de... Vocês já falaram do congresso que vocês tiveram, que foi marcante e tudo mais, mas me conte uma história, uma experiência marcante que vocês já tiveram com um grupo de jovens. Não precisa ser necessariamente do sítio do Quinto, pode ser de outra igreja ou de outra época, mas gostaria de saber qual foi a experiência mais marcante relacionada a grupo de jovens que vocês já viveram. Denilson. Amém. Aqui, a região do sítio do Quinto não tem monte, por incrível que pareça, é bem distante, mas não tem aquele monte que a pessoa sobe para orar, que tem só lugar de crente orar, não tem. E acho que foi esse ano, foi passado, esse ano, por conta da pandemia, a gente foi orar numa roça, não tem energia, pouca coisa de energia assim, não tinha muita lâmpada, e a gente começou a orar nessa roça, tudo escurão, muito
muito afastado daqui, uns 7 a 8 quilômetros. O pastor levou a gente para os jovens, na verdade, tanto daqui quanto da Cascaleira, que é a nossa igreja. Aí os jovens todos foram para lá e eu vi a presença de Deus fortemente naquele lugar. Foi uma experiência muito legal, porque apesar de eu ser de Alagoinha, um lugar que tem muito monte, eu nunca tinha ido orar assim, em um lugar assim, que nem a gente foi lá na Cascaleira, mas foi top demais. Amém. E você, Patrick, qual foi sua experiência marcante com o grupo de jovens? Foi por esses dias, essa Denilson não foi. Não, foi não. Eu sou o líder meio doido, o pastor sofre comigo. Tem hora que 1h30 da manhã, meia-noite, me dá aquela ideia, eu começo a mandar mensagem pro pastor. Pastor, eu quero fazer isso. E Deus já abençoando, colocando a mão e a gente vai fazendo. Graças a Deus, meu pastor é uma bênção. E dá liberdade para algumas dessas coisas. E eu estava deitado na minha cama, querendo dormir. Aí veio aquele estalo. Eu sei que é o Espírito Santo de Deus. E você não faz uma oração na roça. Vocês não estão podendo se reunir, a coisa apertou. Então a gente teve a ideia, vamos fazer uma oração na roça, quem quiser ir vai, quem não quiser ir não vai. A gente faz uma fogueira e vai orar. E uma coisa que eu sempre falo é, a função do líder não é só liderar. Ele tem que ser como uma ponte para interligar um jovem com o outro, porque nós não somos, aqui a gente não é amigo, nós jovens, nós somos irmãos. Ó, só te interrompendo rapidinho. Tamires colocou um comentário aqui, Patrick doido? Jamais. E tem uns irmãos dando risada aqui, Patrick. Ó, tô... Tamires, talvez vai chegar. Já. E aí me deu essa ideia do Espírito Santo, eu disse, vamos para a roça. Chegou lá, a gente fez uma fogueira, e como eu estava falando, a gente não nós não somos apenas amigos, nós somos irmãos. Deus nos deu essa graça de sermos unidos. E eu não sabia, mas todos estavam enfrentando, que foram uma batalha espiritual muito grande. E ao redor daquela fogueira, a gente disse assim, olha, a palavra de Deus fala que nós temos que confessar uns aos outros o que nós precisamos. Nossas falhas, nossos pecados, nossos defeitos. E aqui é a hora. Deus está tocando isso no meu coração, ali naquela oração na madrugada. E vai você primeiro, e cada um foi falando, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ser renovado, eu preciso melhorar nisso, naquilo outro. E de repente a gente começou a orar, e Deus derramou uma graça sobre a vida de cada um que estava ali. Deus renovou as forças de cada um. E a gente se levantou como a águia se levanta. Sabe, foi algo tremendo da parte de Deus. Foi uma experiência assim que eu não tenho como falar, só vivendo para estar lá. Foi de um jeito que uns terminaram a oração, outros não aguentaram, foram para o meio da roça, meio do mato, orar, buscar a Deus mais, porque a presença de Deus foi notória. Foi um divisor de água esse dia. Engraçado foi no outro dia só via, porque a feira daqui é no domingo, né? Eu trabalho em comércio. Aí eu não fui, eu digo, Patrick vai terminar aquele, rapaz, não sei a hora que vai terminar, né? Parece que terminou, já. Eu acho que foi quase 5 da manhã. Quase 5 da manhã. E os pessoal para trabalhar, Daniela, os outros meninos, tudo para trabalhar. O comércio começa a abrir 6, 7 horas. E eles tudo de boca aberta, querendo dormir, mas não podia ter que trabalhar, né? E todo mundo, eu tava descansado, eu não fui, mas era engraçado demais. Teve gente que ia trabalhar até 7 da noite e teve que tirar direto. Mas foi de Deus, eles comentaram. Amém. Eu tô recebendo aqui a chamada do pastor, do evangelista Antoniel. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui na live agora. De novo, irmãos, eu estou sem a equipe de marketing, eu estou sozinho aqui. Aí eu fico tentando arrumar a situação aqui, né? Eu vou ver se eu consigo. Aí o chefe foi e falou pra mim, rapaz, vai ter a live com os meninos lá. Mas eu quero entrar na live. Eu falei, rapaz, eu não tenho equipe de marketing não arruma essas dificuldades para mim não. Pois ele me colocou no estreito e agora eu vou ter que colocar o chefe aqui online rapidinho. Então eu peço que os irmãos me aguardem só um minutinho, que eu vou colocar o chefe aqui, porque aqui nós não somos a equipe do Faustão, viu? Mas aqui a gente não sabe, mas faz ao vivo. Não tem muito pra onde fugir não, então a gente tem que fazer ao vivo aqui.
Mas eu já vou falar para você, irmãos, você que não compartilhou ainda essa live, compartilhe, comente, compartilhe, porque nós precisamos do seu compartilhamento para alcançar mais vidas. De novo, é muito importante que você compartilhe essa live. Através das histórias que são contadas aqui, dos testemunhos que são contados aqui, a gente consegue alcançar vidas. E o alcance dessas vidas é muito importante, porque são testemunhos que podem salvar uma vida, ou que podem libertar uma vida que está cativa, que está precisando de um apoio, que está precisando ali de uma palavra amiga, que está precisando até ouvir que Deus ainda salva, que Deus ainda cura, que Deus ainda liberta, que Deus ainda batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. Então, faça isso, compartilhe essa live, comente, marque amigos. Se você conhece um jovem que está afastado, que faz tempo que não vai à igreja, que não aparece à igreja, marque ele, chame ele, fala, olha, fulano, tem uma live que está acontecendo aqui, vem ouvir e tal, a live da igreja, dos jovens, tudo mais. Marque, chame esse jovem, porque com certeza Deus tem uma palavra para ele. Tem muitas experiências que serão contadas ainda aqui hoje, que já foram contadas e que ainda serão contadas, serão compartilhadas aqui hoje, e as pessoas precisam conhecer. Nós teremos no próximo dia 24 de julho o nosso Dia Nacional de Evangelismo e ação social. Esse dia vai ser um dia memorável também. Vai ser um dia em que a gente vai trabalhar em conjunto ali com os meninos do Sítio do Quinto, e Deus vai fazer grandes maravilhas em nosso meio. Então, faça parte, venha conosco, vamos juntos trabalhar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, exaltado através das nossas vidas. Os meninos sumiram aqui da minha página, eu estou tentando encontrá-los aqui, eu não sei se agora apareceu o coordenador que mais fala, chefe. Eu já vou colocar vocês dois na tela aqui. Vocês estão de lado, assim. Eu estou tentando organizar vocês dois, um do lado do outro. Que vocês dois gostam muito de falar. Então acho que tem que ficar bem pertinho, assim, para ver se dá certo. Vocês dois conversando aqui. Mas esse irmão gosta de falar, viu, chefe? Falaram de você aqui, que os meninos aí levantaram 5 horas da manhã e não foi para orar, foi para fazer outras coisas. E a gente quer saber dessa história aí. Eu já vou chamar vocês aqui. Irmãos, eu tô enrolando sim. Desculpa falar, mas eu tinha planejado pro chefe entrar de um lado. Ele entrou, foi do outro lado aqui. Eu tô tendo que trocar tudo ao vivo. E a cores. Então a gente vai se ajustar aqui. Me deem mais meio minuto que eu já coloco todo mundo na tela. Vai ficar todo mundo bonito aqui na tela e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Acho que os meninos sumiram aqui de novo para mim, mas eu já vou colocá-los na tela. E aí o chefe já dá a saudação dele. Paz do Senhor, chefe. Tudo bem? Maravilha, se tá bem para você, tá bem para mim aqui. Paz do Senhor, tudo bom? Tudo bem, chefe. Os meninos, acho que a câmera deles tá falhando aqui, mas já eles vão aparecer de novo. E aí, não sei se eles estão ouvindo a gente. Vocês nos ouvem, meninos? Sim, a gente vai estar ouvindo vocês e vendo o pastor Antoniel. A gente não tá te vendo. Eu não vou aparecer mais para vocês por enquanto. Por enquanto vocês vão ficar só com a beleza do chefe Antoniel aí. Meu Deus, que maravilha, hein?
Muito bom, muito bom. Tô aqui acompanhando a boa entrevista. Ô, Caio, você sabe que o Denilson, esse camarada tem quase 3 metros de altura, rapaz. Se fosse brigar com o gigante Golias e Davi não tivesse lá, podia chamar o Denilson que ele resolvia, viu? Pense no cabra Apanhar. alto, rapaz. Então ele dá quase dois de mim, né? Porque eu sou baixinho. É, dá, viu, Caio? Verdade. O Caio tem 1,5 m. Denilson tem 3 metros de altura. Pra falar com o Denilson, eu ficava olhando pra cima assim, ó. Com a Que é cabeça isso? pra cima. Ô, chefe, Mais uma que benção. história é essa, chefe? A paz do Senhor, chefe, de novo. Desculpa aí. Pode ser, Eu obrigado, fiquei viu, cara? enrolando Obrigado tanto por- aqui, chefe, pra conseguir colocar o povo na tela. Você tá vendo aí? A gente tá bonito, não tá não, chefe? Tá todo Tá, mundo eu bonito tô aqui. com retorno aqui, ó. É, eu Atrás tô de mim tem vendo. tem um computador aqui. Tô vendo. Deixa eu ver se meu cabelo tô- tá bonito aqui, chefe, que não pode, né, chefe? Tem que aparecer bonito pra representar a Kojak, senão não dá muito certo, né? Bom, não sei, de cabelo eu não posso falar muita coisa. Que eu tô em desvantagem nessa transmissão. O único que tá assim sou eu. Chefe, que história é essa aí do povo acordar às 5 horas da manhã e não foi pra orar, chefe? Que história é essa daí? Rapaz, eu confesso pra vocês, gente, pra turminha que tá com a gente aí na transmissão, os que vão ver depois, que eu não me recuperei até hoje disso. A gente passou uma quinta-feira bem agitada, chegamos no sítio do Quinto lá à noite, né? Aliás, eu quero mandar um abração pro pastor Josias, né? Pastor Josias Semade, sem palavras, um camarada que foi uma bênção nesses dias aí. E também para o missionário Carlos, né? Missionário Carlos, a irmã Michele, o Carlinhos também. Em alguns momentos o Carlinhos foi pangaré, mas tá tudo certo entre nós. E a Samirinha é uma graça, rapaz. Eu pensei numa menininha de 7 anos, era uma graça. E a irmã Michele, porque a gente achava que nesses dias a gente ia emagrecer, né? Com muito movimento, mas a irmã Michele com as irmãs ali da cozinha fazia umas refeições, cara, que eu voltei gordinho do mesmo jeito para São Paulo, não teve jeito, rapaz. Mas, falando dessas coisas aí, eu não me recuperei do... Sexta-feira, aí eles inventam, nós tem o projeto Toque de Paz, né, que é um dos projetos que o missionário executa, nessa pandemia com um pouquinho de restrição, né, a atuação nas quadras públicas tinha restrições, mas para dar certo lá, para conseguir mostrar o projeto, para a gente filmar e tudo mais, tinha que ser muito cedo. E eu achei que eles estavam de brincadeira e marcaram umas 5 da manhã para levantar. 5h30 tá lá na quadra para fazer as filmagens e tal. E o problema todo é que eu achando que tava de brincadeira isso, a gente dormiu tarde, tava cansado do outro dia, né? Eu falei, não, isso é zoeira, rapaz. Quando dá 5 da manhã, o Manu parecendo uma alma penada, o Manu bate lá na porta do nosso quarto lá. Ô, rapaz, acorda aí. Eu fiquei bravo. Eu falei, rapaz, para de conversa, vá dormir, deixa de me perturbar. Aí ele saiu um pouco, ele falou que achou que eu fiquei bravo, né? E voltou daqui uns 5 minutos, acho que o Eber também. Eber não tinha o que fazer, tava lá sem sono. Aí o Manu veio de novo, rapaz, bater. Eu falei, estão de brincadeira, rapaz. O pastor Josias e o missionário tá zoando, ninguém vai fazer nada essa hora, não. E não é que tinha que fazer mesmo, rapaz. Acordei brabo e tivemos que ir pra lá. Mas a decepção foi quando eu cheguei lá, cadê o Patrick? Porque o Denilson estava trabalhando, o Denilson tinha esposa, filhos, tinha tudo. Mas o Patrick disse que desligou o celular, ninguém achou esse camarada. Só veio aparecer 10 horas da manhã. Eu digo, rapaz, eu tô ficando mole, viu? Eu tinha a justificativa. Primeiro, eu não acreditei que ninguém ia levantar às 5h30 para ir jogar bola. Nem eu, Patrick, nem eu. Você acha que. Não, estava muito mal contada. Segundo, eu sou um craque. Eu já disse, se eu fosse pro jogo, eu ia fazer gol dos dois lados, porque eu ia ter que ser a bola. Eu não sei jogar. Ia ser a bola. Eu não sei jogar. Ai, meu Aí vem Deus uma do céu. situação dessa. E também, eles pensam comigo, eu fui ver o porte físico dos atletas. Sabe, eu disse, esse jogo não vai passar de 15 minutos. Aí disse, não, é melhor ficar aqui mesmo, vou ficar em espírito, meu espírito vai e o corpo fica aqui, descansando no Senhor. Mas foi muito bom, né? A gente conseguiu captar a ideia do projeto Toque de Paz, conseguimos fazer as filmagens, fez a entrevista com o missionário. Foi muito bom conhecer essa realidade e o tamanho do alcance que o projeto é quando está funcionando normal, né? E o missionário Carlos, cheio
de meter mala lá, ele dá uma de técnico mesmo, rapaz. Ele faz um negócio lá que impressiona, sabe? Impressiona, eu digo, olha, rapaz, se o pessoal da seleção brasileira ver esse homem fazendo isso aqui, vão contratar ele. Meu Deus do céu. Fala um pouco aí. Ô, chefe, me permite uma coisa aqui. Não sei se o Manu. Ó, o Manu apareceu. Se eu não durmo, ninguém dorme. O Manu tá comentando aqui, ó. Ô, chefe, me tira uma dúvida. O Manu, por onde passa, ele leva uma marmitinha. Ele não saiu com uma marmitinha de lá, não? Rapaz, eu vou ter que também que aguentar o Manu aqui, viu? Infelizmente, já que ele tá na live, já que o pessoal tá assistindo aí. O Manu, rapaz, olha, o Manu tá apaixonado. O cabra só chora. Lá ele ficou com vergonha de comer muito, porque ele queria impressionar. E aí ele comeu, não comeu muito não. Mas aqui em São Paulo ele só anda chorando. Você liga pra ele, ele tá chorando. Vai pros cultos chorando. Doido pra voltar pro sítio do Quinto. Esse é o problema. Não queria voltar. Quase ficou lá, então. Não, não queria voltar não. Ele queria deixar a passagem dele, acho que é no show, né? Que fala, quando o camarada abandona o voo, não vai. Ele queria fazer isso. E a gente trouxe ele de volta para São Paulo, que ele tem que trabalhar aqui. E o Patrick disse que tinha uma história da Tamires. Que história é essa, Patrick? Já manda aí, porque ela tá aqui também. Meu irmão, Tamires, chegou a sua hora. Como diria o filósofo Chaves, a vingança nunca é plena, mata a alma em veneno. Mas, vamos lá. Um belo dia a gente, na frente da igreja da Cascalheira, né? Um simples sapo de 2 metros de comprimento Ixi, Antoniel já lembrou ali, já tá. apareceu. Pior que primeiro eu que E aí, mostrei quem o se sapo atropelado, rapaz. Primeiro o sapo atropelado, depois veio o sapo de verdade à noite. Misericórdia. Tamires, em vez de ficar quietinha, sair, ela resolveu dizer que tinha medo. Claro, eu sou uma pessoa calma, tranquila, todo mundo sabe. Juízo normal, centrado. Eu vi um monte de folha assim no chão, e aí eu disse, eu já sei. Eu fui encher a mão de folha, dar a folha da cor do sapo. Cheguei assim, com a mão escondida por trás dela, e mostrei como se fosse o sapo. Tamires não ficou no lugar, ela deu um grito, uma carreira, atravessou a fundo. Você não tem E cheio noção. de gente na porta da igreja ainda. Tamires fazendo vergonha na gente. Não, ela virou a atração, virou a atração. Virou a atração. Todo mundo falando pra Tamires, Misericórdia, Tamires, que gente. nem uma louca. Ninguém. Foi, Misericórdia. passando vergonha. Tem medo de sapo, não tem isso. Agora, já que a gente tá falando do povo que foi na viagem, né? A gente tem mais gente aí, né? Teve o Wellington, teve o Pedro Maza, teve o Weber. Não tem história desse povo aí também, não? Pra gente acabar a sessão risada aqui com mais alguma. Rapaz, o Pedro Maza deve ter histórias dele. O Pedrão também é uma benção. O Pedro, nosso líder dos adolescentes, né? Do CAD. Com o Pedro, engraçado que eu tive momentos mais sérios. Teve uns momentos emocionantes até. Eu quero compartilhar com vocês aqui no evangelismo de domingo, por exemplo. Tava eu e Pedro junto. A gente saiu para fazer o evangelismo pessoa a pessoa, né? E a gente ficou muito tocado com a história de um senhor que ele perdendo a visão e tal, ele contando as dificuldades, né, das idas para Salvador para tentar consulta por 3 vezes em 3 anos, e ele voltando para Sítio do Quinto sem conseguir, falando das dificuldades, né, e falando inclusive da dificuldade de conseguir um óculos, que era coisa que custava menos de R$100, e nos tocou bastante, porque era um senhor até, sabe, ele falava bem, ele ficamos muito emocionados. Eu e Pedro, nós conversamos do evangelho com ele, falamos de Jesus. Mas essa história com Pedro Maza, uma história assim engraçada, deve ter várias aí, mas com Pedro, nos momentos que eu tive, foi mais coisa séria. E as risadas lá na hora mesmo de levantar cedo para ir pro Projeto Toque de Paz, e dando risada e zoando lá onde nós ficamos. Mas eu não tenho história engraçada do Pedro, talvez os meninos aí que estão assistindo, ou o próprio Denilson. Não, o pessoal aqui tá dedurando o Wellington. O Wellington e o tal de açaí. Aí, deixa esse mistério para depois, senão o Hélio vai excluir todo mundo. Mas o açaí, a história é forte, rapaz, é forte.
é de dar glória, mas deixa pra diante. Deixa Mas pra diante. deixa a benção concretizar, então. Vamos lá, Tem do gente. Weber, rapaz. Tem a história do Weber pra finalizar, o Caio. O Weber, como ele não sabe falar baixo, né? Não sabe pregar baixo, não sabe conversar baixo. Rapaz, pra fechar mesmo foi na rádio. A gente foi pro programa de rádio à tarde no último dia, né, Denilson? Foi no domingo, né? E o Patrick, ele é locutor e apresentador do programa também. Vocês vão ver em algumas fotos, sei lá, nas próximas semanas aí. Ó, ele até ajeitou o gogó quando falei, ó, que ele era... Ó, Aí, só rapidinho, estão rapaz, falando que o Denilson morre de medo de sapo também aqui. Então estão entregando o Denilson. Diz que tem 3 metros de altura, mas morre de medo de um sapinho pequeno. não acredito, Denilson. Jesus É verdade, Cristo, hein? Eu falei. Você quer fazer uma loucura? Tranque ele e o pastor em uma casa. Bote um sapo e um rato. Acabou os homens. Verdade, pastor Carlos corre de rato, rapaz. Triste, mas é verdade. Então o Weber foi pregar, foi falar alto na. Rapaz, aí o Weber, nem pedindo, nem você treinando, nem fazendo curso, ele não consegue falar baixo. Aí ele vai pra rádio, ele tá achando que tá na Cascaleiras, lá naquele culto ar livre, né, Patrick? O Weber achando que tava lá dentro, tava no estúdio da rádio, um estúdio pequeno, né, feito pra o pessoal chegar lá e pregar ou fazer os programas ao vivo. E aí Weber começa a pregar, rapaz, como se estivesse lá no meio da rua, mas numa altura, rapaz, já... Numa altura, o senhor lá, que é dono da rádio, ele ficava preocupado, ele passava lá na sala pra fora e vinha pra cá, acho que ele pensando, vai queimar o microfone, vai queimar os microfones tudo. Resultado, gente, quando acabou o programa de rádio, Denilson e Deus, o Weber não tinha mais voz. O Weber chegou aqui em São Paulo sem conseguir falar, só, ficava só... Não sabia dessa, não. Meu pai. Você está no De Papo com a Cojade. Se você não compartilhou ainda, compartilhe essa live, comente. Tá engraçado aqui, mas a gente vai começar a falar de coisa... Pera aí. O vizinho da rádio nem precisou ligar o rádio. Essa foi boa. Se você não compartilhou ainda essa live, compartilhe, comente aí, mande seu comentário. Se tiver alguma dúvida também, mande aí sua dúvida. Eu gostaria de partir aqui agora para o lado mais sério aqui. A gente já deu risada bastante, né? Mas eu vou começar a entrevistar o chefe aqui também. Entrou na live, agora já era, chefe. Quem manda aqui hoje sou eu. Não tem essa não. Vamos lá. Meninos, né? Nossos irmãos, né? Vocês falaram, somos irmãos. Denilson, vamos conversar com o tímido, com um homem de 3 metros e medo de sapo. Vamos lá, Denilson. Como que é para você ser um coordenador de jovem, de Cojade, no sertão? Qual é a sua visão? Você acha que é mais fácil, mais difícil do que um coordenador de uma capital, ou de uma cidade grande, de uma metrópole como São Paulo? Quais são... O que você enxerga como desafios diferentes ou singulares quando comparado com um coordenador de uma grande capital ou de uma grande cidade? Então, o fato de ser uma cidade pequena, hoje nem muito tão assim, a vista do evangelho está muito divulgado ainda, mas tem muitas pessoas que ainda tem aquele preconceito com o evangelho aqui em Sítio do Quinto, na nossa região aqui, que são de cidade pequena, as pessoas ainda têm muito preconceito. Já para uma cidade grande, o evangelho é bem mais divulgado, tem a facilidade de você pregar para as pessoas, elas já aceitam o evangelho mais de cara. Aqui, a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, dia após dia, e o evangelho está sendo pregado. Houve um tempo que aqui em Sítio do Quinto, como eu estou aqui desde 2004, as pessoas elas tinham preconceito com o evangélico aqui em Sítio. E hoje já é totalmente diferente. As pessoas ela procuram a igreja para ir, mas mesmo assim ainda tem muito preconceito na cidade, porque o evangelho ele é visto por uma pequena parte como uma forma de ganhar dinheiro, sendo que Sítio do Quinto não é uma cidade que você olha assim, vou montar uma igreja para ganhar dinheiro. Não, Sítio do Quinto a pessoa só vem por amor mesmo à obra, porque
Se a pessoa dizer, vou montar uma igreja para ganhar dinheiro, como por aí afora tem muitas igrejas que vivem disso, não. Sítio do Quinto você vem para montar uma igreja para ganhar alma mesmo, para crescer o reino de Deus. Porque se for para você vir com a visão de ganhar dinheiro, você não tem. E a Semari, eu louvo a Deus pela Semari, porque a Semari tem essa visão de levar o evangelho, não importa onde seja, a Semari ela tem esse empenho de levar o evangelho a toda criatura. Amém. É isso. E para você, Patrick, como é ser um coordenador? Ou quais são os principais desafios que você enxerga aí numa cidade pequena, numa cidade do sertão, quando comparado a uma cidade grande ou um interior, assim? Você que veio de Alagoas, né, que era um lugar ali maior também, como que você enxerga isso? Quais são os principais desafios? É até um pouco complicado falar, porque a gente pensa assim, muitas das vezes, quem vai lembrar da gente como jovem aqui nesse lugar? E graças a Deus pela CEMAD e agora também pela COJAD, né? De ter nos integrado aí. Mas assim, a gente enfrenta uma luta diária. Como jovens, como servos de Deus, a cidade ela é muito propícia ao pecado. A gente fala assim que é uma cobertura espiritual muito difícil. Então, cada jovem que chega aqui na igreja, você sentar para conversar com ele, você vai ver uma história muito difícil. Você pergunta como ele está aqui hoje. Se isso fosse talvez na cidade, se isso talvez fosse em um lugar grande, talvez esse jovem tivesse se matado, não tivesse mais aqui. E essa é a maior dificuldade, assim, a realidade. É você ver a história de cada um. Você veio de onde cada um está vindo e muitas vezes você não poder ajudar. Você não poder estender a mão, mas Deus nos deu uma graça. Talvez pela dificuldade que a gente tem aqui, como eu falei, nós não somos apenas amigos, nós somos irmãos. Então, diante de toda a dificuldade, eu acredito que a dificuldade faz isso, ela fortalece, ela ajuda, ela estreita os laços. Então, o que um sente, o outro sente. O que um passa, o outro vai lá e ajuda. E é gratificante poder ver isso. E também tem a questão da dificuldade é maior financeira, porque tem jovens aqui que trabalham o mês todo para ganhar 150, 200 reais, para ganhar 100 reais, para ganhar 100 reais. Então, você aquela questão de, vamos fazer algo diferente, vamos, sei lá, para uma chácara, vamos para um parque, vamos nos reunir. Nunca não vai ter as condições de poder se juntar sempre, de poder estar sempre junto, de fazer algo diferente. Então, isso acaba tornando a nossa realidade um pouco mais difícil. A falta de acesso, a falta de coisas, a falta de ensino, de ter disponibilidade de estudo, aprendizagem, graças a Deus pelo nosso pastor que está dando curso teológico para a gente. É uma bênção de Deus, pastor Carlos. E essa tem sido a maior dificuldade, mas também é gratificante ver que a dificuldade trouxe uma união de irmandade entre nós. Amém. E aí agora eu vou pro chefe. Chefe, você que já foi coordenador aqui em São Paulo, de jovem, de COJAD, agora é o coordenador geral. Como você enxergou essa realidade e os desafios que você enxerga ali? Quais são as diferenças dos desafios entre os dois ambientes ali? Caio, meus irmãos que estão conosco, eu quero inclusive começar fazendo menção. Vocês conseguem ver um pedaço de um quadro ali, né, de um artista lá do Sítio do Quinto, tá em cima da tela do computador ali, do Carlos Alberto, né? Ele é um dos que vai participar do projeto social, ensinando pinturas. A irmã Michele também, esposa do pastor Carlos, do missionário Carlos, também, ela tem quadros lindos assim. Nós trouxemos os que tinha disponíveis da irmã Michele e do irmão Carlos. Nós compramos os quadros, ofertamos, né? Trouxemos e vamos até, acho que, sortear 1 ou 2 no dia da live solidária. É muito, assim, muito interessante quando a gente chega no sítio ou em lugares parecidos, porque tem 2 confrontos. E quando eu coloco na balança, falando agora para os jovens do Sítio do Quinto, o pessoal nos receberam tão bem, nos recebem tão bem, e eu sei que a gente traz um ânimo, um reforço naquele momento que a gente está ali, junto com a equipe, com o pastor Josias e outros,
Mas eu chego a pensar que nós é que voltamos para a cidade grande, para São Paulo, mais impactado do que os irmãos que nos recebem. Eu acho que a gente acaba sendo mais reforçado espiritualmente, porque as realidades são muito diferentes, com irmãos e jovens que são tão vibrantes e tão abençoadores quanto qualquer um outro de qualquer lugar. Quando você traz para o mundo espiritual, é o momento de estar ali, de estar acolhido junto, de abraçar junto, de glorificar junto, brincar, falar coisas alegres, mas também coisas tristes. A gente conheceu histórias ali, por exemplo, vai conhecer a história do irmão que pinta os quadros, vai conhecer a história do que a gente chamava de PH, o Paulo Henrique, mas eu acho que o nome dele não é Paulo Henrique, né? É isso mesmo, né, Patrícia? Isso. Vai conhecer a história de Paulo Henrique, vai conhecer a história de algumas meninas. São histórias fortíssimas, assim, de um passado de pessoas com pouca idade, mas com uma história, sabe, profunda, difícil, às vezes violenta, às vezes é muito forte. E aquilo te emociona, aquilo te faz refletir. Quando você vem pensando na realidade das capitais, que tem não, outras realidades, mas também com dificuldades diferentes, né, apelos diferentes. Então, o que chama atenção para a gente é esse ponto onde se encontra todos ali, né, os finais de culto ali na casa do pastor Carlos ou algo parecido, traz uma realidade espiritual que nós somos muito iguais, né, nós somos exatamente iguais. O Evangelho ele traz para nós esse ponto de nós sair amando o pessoal do sítio do Quinto e provavelmente os irmãos também nos amando, como se convivêssemos juntos há, sei lá, dezenas de anos assim. E nunca tínhamos nos visto uma vez sequer. Então isso é muito forte, esse apelo do Evangelho. Porém, socialmente falando, as realidades são muito distintas, né? Como o Patrick colocou, onde às vezes coisas que você faz fácil aqui, reúne o povo, vamos fazer um retiro no final do ano, sei lá, cada um vai pagar 200, 300 reais em 2, 3 dias de um passeio. Então o Patrick falou que tem algum jovem lá que por esse valor vai trabalhar o mês inteiro. Então as realidades sociais são muito distintas. Mas o ponto que nos faz assim sair dali arrepiado é o momento de igualdade espiritual. Quando dentro do culto ou fora dele você sentir que tem pedacinho da gente lá no sítio do Quinto e tem pedacinho deles aqui também com a gente em São Paulo, né? Espiritualmente o Evangelho une a todos e a gente viveu ali aqueles dias como se conhecêssemos há dezenas de anos, na mesma alegria, mesma paixão, como temos com algum jovem aqui de São Paulo. Então esse ponto desafiador, Caio, quando olhamos espiritualmente, ele some, assim, ele desaparece. Quando você olha nas condições sociais, elas são distintas de fato, e conforme o Patrick e Denilson falou, as realidades ao pecado lá é uma. A gente ali, né, conheceu muitas histórias, sentiu muitas coisas e ouvimos, inclusive, de pessoas que trabalham no serviço público, né? Nós tivemos relatórios que vai ser dito no dia 24, vão passar vídeo de pessoas que estão inseridos no serviço público da cidade. São realidades fortíssimas, né, com apelo ao pecado, à degradação, à exploração. Mas quando você olha para as lideranças das grandes cidades, talvez o excesso de possibilidades, né? Tudo na cidade grande chama atenção, as pessoas têm dezenas de possibilidades de fazer tudo e querer de repente dar a costa para o Evangelho, a costa para Cristo, virar, porque tem muita coisa para ele fazer, para decidir, para querer. Então são desafios diferentes dentro do mesmo reino que é o reino espiritual. E conforme disse aí Patrick e Denilson, quando você ganha alguém para Cristo lá no sítio do Quinto, penso que é o mesmo valor quando você ganha aqui alguém para Jesus, porque são tantas possibilidades para esse pessoal estar fora, que quando chega mais um, você vê que realmente é o poder do Evangelho igualando tudo em realidade diferente, porém, o Evangelho com esse poder de unificar e deixar tudo igual em Cristo, que é aquele que nos uniu e nos une até aqui. Glória a Deus. Você está no De Papo com a Cojade. Estamos aqui recebendo Denilson e Patrick, nossos coordenadores ali do sítio do Quinto. Fizemos o chefe Antoniel ir para a cama mais tarde hoje, porque
Ele disse que já estava de pijama, mas ele entrou aqui, teve que trocar de roupa, colocou uma camiseta ali da Cojade. Bonita a camiseta, viu, Verdade, chefe? tive que me trocar, rapaz. O Caio aí. falou que eu ia entrar 10 horas, eu falei, pronto, agora eu vou ter que me destrocar para poder aparecer, tá vendo? E eu já vou adiantando para vocês, a gente já está com alcance de mais de 1.000 pessoas, e este alcance, Maravilha. ele é graças aos compartilhamentos, Então, se você não compartilhou ainda essa live, compartilhe essa live, porque tem alguém que precisa ouvir as histórias, as piadas, as histórias engraçadas, as histórias sérias, os testemunhos que foram contados aqui nessa noite. E a gente já está caminhando para o final, tá? Então, eu gostaria de saber de vocês dois, Denilson e Patrick, qual foi ou quais foram os principais desafios de vocês nesse período de pandemia. Vocês disseram que o primeiro congresso que teve aí foi 1 ano antes da pandemia, e aí veio a pandemia no ano passado, esse ano ainda continua, não teve congresso também. Qual foi o principal desafio de vocês nesse período de pandemia aí, Denilson? Mas, foram muitos, mas teve dias da gente ir fazer o ensaio, agora na pandemia mesmo. Nossos ensaios são de quarta-feira. E a gente chegar na igreja e a vigilância sanitária chegar atrás, a gente tem que sair correndo. Por causa que eles não estavam deixando a gente fazer ensaio nem fazer culto aqui em Instituto. Aí depois o pastor caiu em cima e conseguiu eles liberar mais um pouco. Mas quando eles sabiam que a gente estava reunido na igreja, eles iam lá, às vezes a gente apagava a luz. E teve um momento bem difícil com relação à pandemia aqui, em relação ao jovem e à igreja mesmo. Foi bem complicado. Mas devagarzinho as coisas já estão melhorando. Inclusive ontem já teve um alcance maior, eles já estão flexibilizando. Mas, graças a Deus, eles estão melhorando. Amém. Na sua visão, Patrick, qual foi ou quais foram os principais desafios nesse período de pandemia, com jovens, com a igreja, com a mocidade aí na região? Então, o Denilson já falou um. Eu lembro de um dia que eu e a Daniela estavam indo para a igreja com a Bíblia na mão. A gente ainda tinha chegado perto da igreja, mas não chegou. E eles pararam a gente no meio da rua. Onde é o culto? Onde é o culto? Onde é o culto? Parecia que ia levar a gente preso. E Daniela começou a se tremer e depois a ficar nervosa. Ela não sabe se controlar nessas horas. E ela disse, que culto? Sei de culto nenhum. Eu não estava indo pro culto. Aí a gente pegou e foi andando. O Denilson se escondeu, a gente se encontrou lá na frente. Mas o pior de tudo, e é algo que eu falo para todos, a gente reclama muito da nossa rotina. Deus, eu acordo cedo, eu vou trabalhar. Deus, eu vou dormir tarde. E aí, Deus permitiu a pandemia, porque tudo é permissão de Deus. E que desculpa a gente tinha agora para não ter buscado, para não ter lido a Bíblia, para não ter orado. Esse tempo não vai voltar, que a gente ficou em casa. E essa foi a maior dificuldade, a manutenção da vida espiritual. Como a gente vai incentivá-los a orar? Como a gente vai incentivá-los a buscar, a jejuar? A gente não pode estar junto, de que maneira? E esse foi o maior desafio, porque, horas, claro, todo mundo passa por momentos de fraqueza. E eles enfrentaram momentos de fraqueza durante essa pandemia. Mas Deus deu a graça de nós estarmos juntos ali, sempre unidos, conversando, orientando. Vamos orar essa madrugada. Vamos ler a Bíblia todo mundo agora. Vamos marcar uma hora para fazer tal coisa, cada um na sua casa. E assim Deus foi nos fortalecendo. Mas o pior desafio foi a manutenção da vida espiritual. Continuar buscando ao Senhor, não desanimar por causa da pandemia. Amém. Chefe, tá aqui e vai ter que responder também. Para você, quais têm sido os principais desafios nessa pandemia? Eu acho que o desafio master, o que aconteceu em todos os lugares, no Sítio do Quinto, aqui nas grandes cidades, outras denominações na qual nós temos amizade, foi justamente esse ponto de abalo onde aqueles que estavam muito fracos, eles não resistiram, eles saíram, ou simplesmente não apareceu mais. Por isso, o nosso maior desafio foi a retomada, né? Quando foi liberando os cultos novamente, porque pessoas se acostumaram a
a não estar mais no corpo de Cristo. As transmissões online, elas têm um poder importante nesse momento, no sentido dos cultos, quando não podia estar na igreja. Mas era alguém em casa que podia estar no sofá, numa cama, ele tinha, sei lá, ele podia ir na cozinha pegar lá um café, uma água. Quem não tivesse focado em Cristo, ele tinha muito desafio para parar em frente ao computador e fazer igual no culto, e orar, levantar a mão, pegar a Bíblia, chorar, ser tocado. Então, esse desafio da distância, onde o culto ele era frio para quem estava já com dificuldades espirituais, foi o grande aprendizado para nós. Essa retomada, onde a gente entendeu quem de fato está, quem tinha alguma raiz que suportou esse afastamento. E o trabalho principalmente dos líderes jovens nessa volta, essa busca. Então a gente teve certamente todas as igrejas teve um andar, alguns degraus onde se desceu, e eu acho que as lideranças jovens agora têm esse trabalho pesado da retomada, do ir atrás, do buscar, de entender quem está caído, trazer de volta, como Cristo fez naquela explicação da parábola, deixar as ovelhas sadias lá no aprisco e ficar indo atrás de uma, e de mais uma, e de mais uma, porque ficaram ovelhas pelo caminho, e o trabalho agora do líder ele é dobrado. Agora a experiência nossa como Cojade, eu quero ressaltar 2 pontos importantíssimos. O primeiro ponto foi quando proibiu-se qualquer ação nas igrejas, e o nosso deputado estadual aqui em São Paulo, o pastor Manuel Nascimento, que é o Tenente Nascimento, né? Ele brigou lá no parlamento para que permitisse grupos pequenos dentro das igrejas para que se transmitisse cultos. Então a briga dele foi, não, a igreja é um templo enorme, permita 10, 15 pessoas para ligar um instrumento, ligar um microfone, o pastor prega, alguém toca. Então isso desde o começo. Eu outro dia recebi uma ligação que ele falou, pastor Antoniel, estou falando com alguns dos nossos pastores, se chegar alguma viatura, se chegar alguém aí para perturbar, vocês me ligam imediatamente, que eu vou entrar em ação contra isso. Nós vamos garantir grupos pequenos de 10 ou 12 pessoas para transmitir culto. E desde o começo, a gente nunca sofreu nenhuma sanção quanto a isso. A gente conseguiu juntar grupos pequenos e transmitir os cultos. E a Cojade, eu ressalto agora o poder de uma equipe. Uma equipe que não é grande, aos irmãos que estão aí do outro lado, pensam que a equipe da Cojade é gigante, não é uma pequena equipe, mas pensa numa equipe valorosa, basicamente aquela ideia de Gideão e os 300, né? Desde o primeiro dia da pandemia no ano passado, quando foi 20 de março, quando foi instituído que nada podia funcionar mais, no dia 27, uma semana depois, a Cojade começou as transmissões, eram 3 por semana, segunda, quinta e sábado, e nunca mais parou. É lógico que agora com a volta dos cultos a gente tem as transmissões de segunda-feira, mas o poder de equipe, onde Deus usou a turma da Cojade aí, uma equipe valorosa, se deslocava às vezes, saíam de casa para transmitir em qualquer lugar numa segunda-feira, numa quinta, aí saía de uma transmissão 11 horas da noite, tudo fechado, não tinha onde comer, esses meninos voltavam para casa, em algumas vezes eu estava com eles, a maioria não, e voltavam, às vezes achavam um McDonald's, às vezes conseguia pedir um lanche drive-thru aí, às vezes não conseguia, chegavam em casa 2 da manhã, depois do outro dia iam trabalhar. Então esse poder de equipe da turma da Cojade também, eu louvo a Deus, porque eles foram um papel primordial para que a gente tivesse o ano inteiro transmitindo 3 vezes por semana, segunda, quinta, sábado, sem parar uma semana sequer, mas para isso teve pessoas de bastidores movimentando. Deus usou assim poderosamente uma equipe que eu não sabia que conseguiria dar conta disso. Tanto é que no final do ano, quando tivemos a reunião, eu falei pro pessoal, falei, olha, dá para desafiar vocês para muitas coisas, porque fazer o que fez esse ano, sem saber fazer, então dá para perceber que vocês conseguem fazer coisas maravilhosas e grandes para o reino de Deus. Então, acho que o ponto para nós que eu ressalto como dificuldades, mas também como ponto de apoio, dificuldades, é a retomada da liderança, um trabalho árduo agora de busca da ovelha que ficou fora do aprisco, mas do apoio que tivemos na parte política, quando o deputado garantiu que a gente conseguiria transmitir com grupos pequenos, e esse poder de equipe da Cojade é uma pequena equipe, mas de valor inestimável, e transmite isso a cada líder de setor aí que também não se dobrou, né, que conseguiu, diante das dificuldades, tiveram líderes aí que fizeram também trabalhos lindos na pandemia,
porque eles acreditaram que ou faz ou faz. Se não fizer, a gente vai passar e o prejuízo será maior. É isso daí. É o nosso lema, né? Estamos numa grande obra e não podemos parar, né? A gente leva isso muito a sério. A gente tem que levar, tem que levar. E eu tô querendo essa equipe de marketing para me ajudar aqui, ó. Vocês viram que eu enrolei quase uns 5 minutos para conseguir colocar 4 pessoas numa tela. Misericórdia, gente. É difícil. Isso é porque eu nem falo para vocês que o chefe Antoniel queria colocar era 6 aqui, não era 4, não. Era 6 que ele queria colocar na tela. Imagine quantos minutos ia demorar para colocar 6 na tela. E fazendo ao vivo. Mas é isso aí. Estamos aqui nos finalmente, está acabando. Já passou muito rápido, hein, irmãos? Já passou muito rápido mesmo. Nossa 1h30. E eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta para o Antoniel aí. Eu vou deixar livre para vocês dois aí. Uma do Denilson, outra do Patrick. Mas pode fazer uma pergunta para o Antoniel. Fiquem à vontade. Denilson, faz uma pergunta pro Antoniel aí. Coloca o Antoniel no stream. Meu Deus. Agora estreitou. Tô saindo. Tô saindo já, vou desligar aqui, tô saindo agora é a hora do improviso. Vamos pra pergunta que a gente finaliza aqui depois com... Então, rapaz, eu não tenho nenhuma pergunta não, só agradecer mesmo. Glória a Deus. Eu queria falar com... Antoniel tá fugindo, chefe. Não. Só agradecer mesmo e queria falar que depois que os irmãos foram embora no nosso ensaio e oração com os jovens na quarta-feira, você podia olhar em cada rosto e via a alegria dos jovens em ter passado um momento com os irmãos todos e foi muito gratificante para nós e até hoje o nosso coração arde quando fala de vocês que estão no nosso coração. E vamos levar para o resto da vida. E ter colocado nossa igreja, junto com a Cojado, que foi um passo importante para nós também, porque quem nunca imaginaria que nós íamos estar junto com a Cojado e com uma... Como é que eu posso dizer? Uma instituição tão grande que para a gente era uma coisa impossível a gente estar associado com uma instituição tão grande, nem vocês, que é uma junção de muitas igrejas, e a gente está participando disso também, para a honra e glória de Deus. Somos gratos a Deus por isso e agradecer ao pastor por nos proporcionar isso. Rapaz, eu choro fácil, viu, Denis? Eu quase chorei aqui, aliás, meu olho. Se conseguisse dar um zoom aí, eu fiquei emocionado, porque de fato nós somos um só corpo, né? E o pastor Josias, rapaz, eu preciso sempre ressaltar isso, o coração, quando nós assumimos o trabalho, a gente se aproximou e nós entendemos a necessidade, né? Onde tiver um grupo jovem, seja ele grande, pequeno, de lugar longe ou perto, ele faz parte do Ipiranga, se faz parte, ele é da Cojade. Então, eu sempre corrijo alguns líderes quando fala vocês, a gente vai fazer com vocês. Não, nós, né? Nós, porque se você é parte integral. Não tem essa diferença por ser menor ou maior, longe ou perto. Então me emociona, irmão Denilson, por Deus nos usar para cumprir aquilo que tem que ser feito, né? Não há nenhum tipo de sei lá, de motivo a agradecer ou algo parecido, porque é simplesmente cumprindo aquilo que tem que ser feito. Nada mais, e a glória para o nosso Deus soberano. Amém. Patrick, sua pergunta ou consideração aí, mas eu queria uma pergunta, hein? A Tamiris falou que do Patrick não passa. Patrick tem uma pergunta. Quem, pastor, é mais bonito na foto? Eu ou o Manu? Vixe, meu Jesus! Eu vou deixar essa pro Hélio responder, que o Hélio não estava lá. Mas, sem brincadeira, falar igual o Denilson, não tem uma pergunta em si, né? Sinto muito lhe decepcionar, Caio. Fica para a próxima. Mas, sim, um agradecimento e externar gratidão pelo olhar, pelo cuidado. A gente conversou muito tempo, né, pastor? Quando a gente vinha do culto, parecia que ia chegar na igreja, conversando, eu pude ver uma conexão espiritual, um papo muito leve, e o Senhor abriu meu coração ali, eu creio que o do Senhor também se abriu ali,
E Aleluia. muito obrigado por vocês terem vindo, por ter ficado esses dias aqui com a gente. Foi uma alegria. Espero que voltem logo, né? A gente já está com saudade. E é isso, muito obrigado por o senhor ter se entregado, junto com o pastor Josias também, com toda a comissão que veio, pastor Heber, pastor Pedro Maza, Tamires, o Manu, o Wellington, todo mundo. Muito obrigado e fico muito agradecido. Vocês são bênçãos de Deus em nossa vida. Aleluia. Eu quero que vocês transmitam, gente, tá? Denilson e Patrick. Eu sei que tem a turminha assistindo aí também, mas a nossa profunda gratidão também. Essa troca, ela é igualitária, gente. Não tem. Eu sempre vou ressaltar isso, ela é igualitária no mesmo âmbito. Aquilo que vocês sentiram com a nossa presença aí é exatamente o que a gente sentiu ao estar aí com vocês e voltar para São Paulo. Eu acredito muito que Deus vai permitir novos momentos aí com vocês, assim como em outras ações missionárias. O pastor Josias tem aberto o coração, tanto quanto a minha pessoa, para engajar a nossa turma, levar mais jovens em viagens missionárias. Nós queremos que isso vai virar um bom costume entre nós. E eu quero, para terminar minha fala já, viu, Caio? Vou aproveitar para já fazer isso. Convocar vocês, meus irmãos, para essa grande ação. Eu já ia do pedir dia para você 24 falar de isso. Já. julho. Perfeito. Aí eu já falo Pronto, encerrando. pronto. 24 de julho é uma data muito importante que ela nasceu ano passado, onde nós começamos esse projeto. E esse ano Deus fez culminar com o Sítio do Quinto. Né? Nós não sabíamos dessa causa, nós não conhecíamos a história do Sítio do Quinto, não sabíamos que tinha um projeto CPTAS lá do missionário Carlos. Foi algo de Deus, uma ida nossa lá em Itatiba com o pastor Josias, o convite para tomar um café, conversar algumas coisas. Estava lá o missionário Carlos, foi algo de Deus. Eu nunca tinha falado com o Carlos, nunca tinha cumprimentado. E naquele dia Deus fez confirmar a causa do 24/7, que estava em aberto no nosso coração ainda. Então, eu quero chamar os irmãos para essa grande obra. Nós precisamos, junto com a SEMAD, de concluir essa obra do CPTAS. Acredito, os valores são razoáveis. Hoje o pastor Carlos passou para nós aí um valor fez cotação, ele foi lá no depósito, né, fizeram a cotação. É um valor razoável, não é nada tão grande, mas também não é tão pequeno assim. Mas eu acredito muito que Deus vai levantar um exército de colaboradores, de patrocinadores, irmãos em geral, efeito formiguinha, talvez R$ 50 de um, 100 de outro, mas quem sabe empresários que possam fazer 500, 1000, e nós vamos comprar as telhas, vamos comprar os caibros, e eu acredito muito, Caio e os irmãos que estão assistindo, que Deus nos permitirá cooperar com essa obra. E quem sabe em janeiro do ano que vem, pastor Josias nos convide de novo aí para voltar ao Sítio do Quinto para fazer a inauguração do CPTAS. Eu acredito muito nisso, porque para Deus não há impossíveis. E cada irmão aí pensar que se ele deixar de comer uma pizza aqui em São Paulo de R$ 50, e naquele dia falar, para vocês terem noção, R$ 50 são 50 telhas, por exemplo. Mas precisa de 5.000 telhas, precisa de caibros, precisa é um monte de coisas que dá um valor razoável. Então, se nós pensarmos assim, Deus vai permitir que através de vocês que contribuir, a gente vai ver o projeto de missiológico e de creche funcionando em poucos meses. Porque se para Deus nada é impossível, Deus vai usar pessoas. E as pessoas somos nós, são todos que podem fazer um pouquinho, que de pouco em pouco a gente coloca o CPTAS para funcionar em nome de Jesus. Então, minha oração é contar com todos vocês, meus irmãos, que estão assistindo e que possa chegar na tua igreja e fazer, assista o vídeo do SEMAD desse mês para vocês entenderem o que a gente está falando. Assista os vídeos que virão a sequência aí para vocês entenderem. E feito isso, gente, é só abrir o coração e você será parte dessa história aí do Sítio do Quinto em nome de Jesus. Um grande abraço a todos os irmãos que estão assistindo, a galerinha aí do Sítio do Quinto, pastor Carlos e sua família, pastor Josias, pastor Pedro Maza, que representa o CAD, está nessa mesma fé, nessa mesma vibe aí, nessa mesma unção. E amanhã nós temos a reunião, inclusive, com as diretorias para alinhar algumas coisas, e Deus vai usar a gente. E essa gente é você, a gente somos nós. Deus abençoe, gente. Um grande abraço. Amém. Então, estamos finalizando aqui nosso De Papo com a Cojade. Claro que ainda tem aquelas 3 palavrinhas ainda que os irmãos vão falar aqui, o chefe também vai falar, vai ter oração final. Vai ter que falar, chefe. Entrou, agora vai ter que falar.
Mas já estamos aqui finalizando com esse convite. Fique ligado, próximo dia 24 de julho teremos o Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social, e nós estamos abraçando a causa ali do Sítio do Quinto, que é o CPTAS, né? É o centro, como é que é? Fala aí, qual a tradução da sigla do CPTAS? O Centro de Preparo Teológico e Assistência Social da Assembleia de Deus Ipiranga. Tá aí, Centro de Preparo Teológico e Assistência Social do Ministério do Ipiranga. Lá no Sítio do Quinto. Então, faça parte dessa grande obra em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos lá. Denilson, me diga uma palavra que defina o seu passado. Passado? Em uma palavra. Boa pergunta. Não tem um passado assim que eu diga que eu tenha que definir uma palavra assim. Mas não tem uma Não palavra tem? que defina o meu Então, passado. uma palavra que defina o seu presente. Meu presente? É. Buscar a Deus. E uma palavra para o futuro. No futuro? Empenho. Amém. Patrick, uma palavra para o passado. Superação. Presente. Força. Futuro. Fé. Amém. Chefe. Passado. Uma palavra do passado. Eu sei que eu fui muito sonhador, então eu posso dizer sonhos. Eu acho que define o meu passado. Sonhava bastante. E o seu presente? Presente eu posso dizer muitas realizações. Deus fez cumprir muitos e muitos sonhos que eu tive no passado. Então, o presente é de realizações. E o futuro? Futuro, eu gosto de viver muito presente, apesar de ter metas futuras, mas eu pouco me preocupo com elas, porque tudo que Deus fez na minha vida foi algo muito diferente em algumas coisas. Então, futuro, eu só penso na eternidade com Cristo e deixa acontecer, tranquilo. Então, futuro eu posso definir como eternidade e bola pra frente. Amém. Pensei que o chefe ia falar vacina. Ele já... Eu sou Já um foi, né, idoso vacinado antes de vocês todos, porque eu tô com 42, mas me vacinei há um mês atrás, hein? Aí me começaram a me zoar, o que você fez, o que você conseguiu. Eu digo, bom, eu tenho um problema que vocês não têm. Eu tomo remédio de hipertensão todo dia pela manhã. Então, através disso, deu a data certa pro idoso que tomava hipertensão. Fui lá, comi uma receitinha médica, enfiaram a vacina no meu braço, então tá certo. Tá vendo? A hipertensão me fez vacinar antes que muita gente. Amém. Então vamos fazer o seguinte aqui pra gente encerrar, tá? Eu vou fazer meus agradecimentos. Depois o Patrick faz os dele. Considerações finais, o Denilson. E por último, chefe, você tá aqui, você ora, faz seus agradecimentos também e faz a oração final, tá bom? Pode ser? Então aqui eu agradeço primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Agradeço ao nosso pastor presidente Alcides Fávaro por nos dar todo o respaldo, toda a confiança para que esse trabalho aconteça, para que a gente esteja aqui nessa live, presente no seu celular, na sua TV, no seu computador, trazendo um conteúdo que hora é divertido, hora é sério, mas que no final ali agrega bastante em conhecimento, em experiência, em vivência com Deus. Então agradeço ao nosso pastor Alcides Fávaro por todo esse respaldo e confiança. Agradeço ao meu pastor José Leante Pinto, que é o primeiro pastor vice-presidente do Ministério no Ipiranga e também me deu a liberação para estar aqui hoje. Eu não consegui ir na reunião de obreiro ali e fiquei aqui para mediar essa live, então agradeço ao meu pastor por isso. Agradeço também ao evangelista Antônio Afonso, nosso primeiro
coordenador geral ali da COJAD, do Ministério no Ipiranga, por toda a confiança e pela coragem de me deixar aqui no comando dessa live. Ele é muito corajoso, né? Então vou agradecê-lo aqui, a todos os irmãos que tiveram presente até agora. Chefe, a live não caiu, não caiu nada de audiência, tá só subindo e já vão... Já é quase 11 horas quase da 11 noite. horas da Meu noite, Deus do então céu. a gente tem que chamar mais vezes os irmãos do Sítio do Quinto aqui, o Patrick e o Denilson, Olha a para bênção, ajudar na gente. audiência aí, viu? Porque tá bom o negócio Vocês são aqui. bênçãos, hein? Então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está presente, que está ao vivo ainda, nos acompanhando até esse exato momento. E dizer que logo mais, antes das 11h30, eu vou subir essa live no YouTube também. E a live da semana passada que eu estou devendo. Então, muito, muito obrigado. Gratidão é o que define essa noite. Muito obrigado, Patrick, Denilson, chefe. Muito obrigado mesmo por dedicarem alguns minutos da segunda-feira de vocês para a gente bater esse papo aqui. Patrick, suas considerações finais. Primeiramente, gostaria de agradecer a Jesus por nos proporcionar esse momento. Também a COJAD inteira, em especial, nosso pastor Antoniel, que Deus abençoe. Pastor Carlos Mendes, meu pastor, a missionária Michele, vocês são bênção em minha vida. Também aos meus amigos aí de todo o estado, meu irmão tem aí Minas Gerais, cidade aqui vizinha, a Carol, Bianca, o Ermo, o Douglas. Muito obrigado a cada um que se dispôs aqui, que eu vi nos comentários a participar. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Denilson. Amém. Com certeza tem muito comentário aí também que eu compartilhei com as pessoas, mas só que meu celular está aqui transmitindo a live. Então eu quero agradecer cada uma das pessoas que estão assistindo aí. Sou meio tímido também. A gente nem percebeu, Denilson. Você é super se dando bem aí. A questão mas eu quero agradecer cada pessoa, o pastor também, os irmãos que vieram para cá. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês e estou apaixonado por vocês. E espero que vocês venham aqui mais vezes, também focar na questão do projeto, que no dia 24 os irmãos possam nos abençoar, como a gente vai estar abençoando a obra de Deus. E também queria agradecer ao meu pastor Carlos, irmão Michel também, e dizer que eles são muito importantes para nossas vidas. E os nossos jovens também, que são jovens empenhados e amorosos. É só isso. Chefe, com você agora. Glória a Deus, Deus seja louvado sobre todas as coisas. Nossa gratidão ao nosso pastor presidente, pastor que inspira a nossa vida, né? Nossa jornada e que acredita também nos pastores jovens, né? É um ponto que eu preciso ressaltar, nossa diretoria. Ressalto também a pessoa do nosso pastor Manuel Nascimento, deputado estadual, porque ele, nos bastidores, é um parceiro da COJAD, daqueles enormes, né? Pastor Josias Passos, líder do Missões, homem de Deus, homem abençoado. Deus abençoe nosso pastor Josias. Pedro Maza, líder do CAAD, né? Também está aí labutando essa grande obra. Falar do pastor Carlos, irmã Michele, Carlinhos, a Samira, Deus abençoe vocês. E todos os bichinhos de orelha aí de Sítio do Quinto. Bichinho de orelha, bichinho de orelha. Deus abençoe vocês. Os nossos líderes, Denilson e Patrick, gente, vocês estão no nosso coração, essa juventude está no nosso coração. Agradeço a todos, a nossa equipe COJAD, equipe valorosa, e ao Caio, né? Caio, assim, as segundas-feiras uma parte ao vivo, com a equipe, em solo mesmo. É um trabalho tremendo, esse pessoal é especial demais. E tem a outra segunda que é remoto, e o Caio faz dele a equipe inteira para resolver os problemas. Deus abençoe, Caio, por fazer esse trabalho com brilhantismo, viu? Parece que é para orar então, né? E terminar? Isso aí, com você. É isso aí? Então oremos. Deus eterno e soberano, te louvo por tudo, por todas as coisas, porque tudo é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Te louvo, te agradeço por esse momento especial, único, momento ímpar. Realmente foi dito pelo Denilson, pelo Patrick. Quem imaginaria que nessa segunda-feira, 5 de julho de 2021, estivéssemos aqui falando
Um na zona sul de São Paulo, outro lá em Calcaia, outro lá no sítio do Quinto, na Bahia. E tanta gente de tantos lugares. Quem diria isso? Só o Senhor que pode fazer essas coisas. Peço ao Senhor que continue prosperando os passos da juventude, do Ministério de Piranga, espalhado onde quer que seja, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nos grandes bairros, nos pequenos vilarejos, onde tiver um jovem que esteja, Senhor, debaixo dessa, sob o nome da Assembleia de Deus de Piranga, tanto quanto outros também, mas oramos aqui de forma especial porque é onde nós congregamos. Peço ao Senhor que teu Espírito Santo alcance os que estão com raiz profunda e aqueles que estão fora do aprisco. Alcança em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, busque, toque, incomode. Entra lá naquele lugar onde ninguém pode entrar. Entre naquele profundo onde ninguém pode ir. Entra, Senhor, naquele coração onde 7 chaves estão trancadas e só o Senhor pode arrebentar essas cadeias e fazer de novo. Entra, Senhor, naqueles lugares onde só a tua palavra, que penetra a divisão da alma e do espírito, pode ir. Onde o remédio não vai, o médico não vai, o psicólogo não vai, mas o Senhor vai. Busca, traz essa juventude, Senhor, para a tua presença, para o centro da tua vontade. Use cada líder que está nos assistindo, Senhor, para que seja essa flecha na mão do valente, para que possa ir aonde outros não podem. Usa, Senhor, a nossa juventude e que no dia 24/7 use pessoas, mova corações, mova finanças para que uma grande obra aconteça e futuros sejam mudados no sítio quinto, em nome de Jesus. Em teu nome te agradeço e que tua graça, o teu poder e a tua unção seja com todos, sobre todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até uma próxima. Deus abençoe. Amém. Estamos numa grande obra e não podemos parar. Amém.